está conectado aqui para comentar as reações do mercado financeiro e essas movimentações políticas e judiciais em Brasília é o economista Roberto Luiz Trost, que é ex-economista-chefe, economista-chefe da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e também o nosso comentarista Miguel Daoud. Antes da gente falar do ponto de vista político, né, que eu vou abordar mais com o Daoud, eu quero falar do ponto de vista econômico, Troster. Qual que é a sua avaliação sobre esse julgamento, né? Até que ponto essa decisão do orçamento secreto, como é chamado, pode impactar na votação da PEC da transição na Câmara, hein, Troster? Tem alguma ligação? Boa noite. Bom, sempre tem alguma ligação, mas eu acho... Bom, primeiro a PEC da transição, a PEC do estouro, como é chamado, é que o governo já vai começar aumentando as despesas. Não por causadas por eles, quer dizer, você tem uma inércia grande, mas a dinâmica, o ponto é a dinâmica da dívida pública piora. Então, você tem que fazer ajustes. A PEC o orçamento secreto é um outro problema grande. Você tira poder ao executivo de execução do orçamento. Então, se você não consegue executar no lado da despesa, aí você tem duas soluções. Uma é mais dívida. Mais dívida são mais juros que são pagos todo ano, mais dinheiro para quem aplica no mercado financeiro e menos dinheiro para educação, saúde e infraestrutura. É uma dinâmica ruim. Tirando o orçamento secreto, você melhora um pouquinho esse quadro, mas você tem que avançar. E a outra solução é aumentar imposto. Quer dizer, a dívida projetada pelo IFI, Instituto Fiscal Independente, a Instituição Fiscal Independente, mostra uma trajetória crescente. Isso tem que ser revertido. E só pode ser revertido ou melhorando, diminuindo o déficit, ou crescendo mais. Até agora é um ponto de interrogação, se vamos conseguir crescer mais ou não. Eu queria abordar contigo também a questão da mudança da lei das estatais daqui a pouquinho, Troster, mas ainda em cima desse julgamento, do ponto de vista político, Daoud, o que muda, né? Se é que muda alguma coisa no arranjo, né, do novo governo em relação ao Congresso Nacional para a definição do orçamento 2023, sendo tratado como inconstitucional essas emendas. Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite, Troster, meu grande amigo, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Muda muito, muita coisa está mudando, Petri. Ontem a gente viu, mas no calar da madrugada, da noite, o Congresso aprovou essa legislação em que ela tira a carência, né, o período de quarentena de 36 meses para 30 dias, para que as pessoas possam, os políticos, né, aqueles que trabalharam em campanha, possam ocupar cargo de primeiro, segundo, das estatais. Bom, isso já é o prenúncio. Hoje de manhã teve uma reunião do partido do presidente Lula com o Lira, onde ficou, né, definido a seguinte posição. O Lira, o Centrão, né, os partidos que compõem hoje o Centrão, vão indicar pessoas para o segundo e terceiro escalão do governo. Eles estão pedindo a Caixa Econômica, estão pedindo a Companhia de Desenvolvimento do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, a presidência da Caixa e o Ministério de Minas e Energia. Isso parece que ficou acertado, e tudo isso com a posição do STF, que leu, né, a carta que foi encaminhada pelo presidente do Senado, onde ela diz o seguinte: olha, isso não muda o julgamento, mas vamos considerar essas mudanças, né? Porque parte dessas emendas, a RP9, 50%, terão que ser destinadas à saúde, educação. Sim. E para onde vai o dinheiro terão que ser declarados. Então, dentro desse conjunto, tudo indica que essa PEC da transição pode ser votada amanhã, porque a composição está aí estabelecida. Então, portanto, a aposta do governo, o presidente Lula eleito, ele está pedindo para que isso seja votado esta semana, porque a semana que vem
existem outras medidas que precisarão ser tomadas e para que isso não leve muito tempo, Petro. Ô, Troster, já era esperado uma queda, né, das ações das estatais em função dessa mudança na lei das estatais, né? A Petrobras caindo cerca de 10% hoje. Mas daqui para frente, qual que é a sua previsão em relação ao mercado diante dessas mudanças aí no rumo das estatais? É um retrocesso, na sua opinião? É um retrocesso, sem dúvida. Quer dizer, a ideia, a lei foi feita justamente para evitar influência política na gestão das estatais. Esse era o espírito da lei, que revogando a lei, você perde um pouco de governança. Isso pode ser corrigido um pouco dependendo de quem forem os indicados para as estatais. Se forem pessoas de alto gabarito, pode até ser um avanço, né? Mas aí você não precisava nem sequer ter mudado a lei. É uma grande questão, e não só quem que vai ser o número 1 de cada uma dessas empresas, mas quem que vão ser os integrantes, as equipes de apoio deles, tanto das estatais. E essa é a grande questão. Quem que vai ser a equipe do Ministério da Fazenda? Você já tem 2 nomes indicados, que são 2 nomes bons. No BNDES, você já também tem 2 indicados. Agora você tem que ver quem que vai ser, quem que vai dirigir. Eu diria que é um ponto de interrogação. Daqui a 1 ou 2 semanas a gente vai ter mais direções. Mas se você não pôr pessoas mais comprometidas com o futuro da empresa, não é razoável esperar que as ações subam. Agora, Daúde, seja qual fosse o governo eleito, né, teria que realmente mudar esse teto, porque, do ponto de vista do orçamento, o governo brasileiro, né, as contas públicas aí seriam difíceis de serem geridas, né? Agora, o preço a ser pago por isso, em função de todos os acertos, politicamente, né, o que você espera de 2023 nesse sentido? É muito cedo ainda, Petro, para nós definirmos o que vai ser 2023 diante dessas mudanças. Ainda alguma coisa não dá de antemão para nós dizermos, olha, o Brasil vai entrar numa trajetória perigosa do crescimento da sua dívida. Não dá, porque a gente não sabe. O que para mim está claro, né, viu, Troster, quando você coloca que não sabe quem que vai, como é que vai ser gerido, isso para mim está muito claro. Quem vai mandar no Ministério da Economia vai ser o Lula. Quem vai mandar no BNDES vai ser o Lula, né? E quem vai mandar na Petrobras vai ser o Lula. A forma como ele está compondo o governo é exatamente essa. Aquele senador Jean Paul Prats vai ser o presidente da Petrobras, né? Que exatamente a mudança da lei das estatais permite isso. Então, o que o Lula quer? Ele já disse que ele vai comandar. Agora, é evidente que se nós não tivermos ali um contrapeso na questão no Ministério do Planejamento para evitar que essas despesas se descolem da realidade e que a economia não cresça. Por exemplo, eu disse hoje na hora do almoço, o Bernardo Api, ele já tem um projeto de reforma tributária e vai penalizar muito o agronegócio, esse projeto dele. Então, o que nós temos que acompanhar, Petro. Então, é muito cedo ainda para nós afirmarmos como que vai ser o governo. O que está ficando cada vez mais claro que é o governo de coalizão. Ele está dividindo o poder com os partidos do Congresso. No passado já aconteceu isso, né? No passado já aconteceu isso. Tanto que a lei das estatais veio exatamente para evitar o que aconteceu no passado. Agora você está mudando novamente. É evidente que a regra de gestão ela tem que ter uma questão de honestidade. Agora, quando você divide muito poder com muitos partidos, né, a gente sabe que o DNA hoje do nosso Congresso é meio arriscado. Então, portanto, vamos ver. Tá certo. Troster, 30 segundos para você amarrar o tema aí para a gente. Bom, eu acho que nós ainda estamos num ponto de interrogação. Por um lado, que o Daúde disse é verdade, por outro, o Lula afirmou que ia se aconselhar com grandes economistas, como o Pércio Arida e outros, para tomar... Você, né, Troster? Ele tem que se aconselhar com você também. E com você, Daúde e com o Pércio, né? O mais simpático de nós três.
Tá bom. Troster, obrigado pela sua participação aqui. Daúde, mais uma vez para você, boa noite e até uma próxima, companheiros. Valeu. Um abraço. Valeu.